Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos iniciar um conteúdo novo que é fatorando polinômios. Na aula de hoje nós vamos ver dois tipos de fatoração: por fator comum e evidência e fatoração por agrupamento. Pessoal, então primeiro nós iremos fatorar pelo o primeiro método, que é fator comum e evidência. O que é esse fator comum? Nós temos a soma de dois monômios, certo? Que formam-se o polinômio. O que é que eu tenho em comum? O que é que aparece nos dois ao mesmo tempo? O número 10, não é isso? Então a gente vai colocar o 10 em evidência, abre parênteses e a gente vai ver. Do 10 para chegar ao x, falta só quem? O x, não é isso? Deixa eu trocar aqui só. Então, o que eu tenho em evidência é quem? É o 10. O que eu tenho em comum. Então, eu vou colocar em evidência e vou abrir parênteses. Aí, vamos ver. Do 10... Aqui eu tenho 10x. Do 10 para chegar aqui no primeiro termo, falta quem? O x. Mais. Agora, nesse segundo, eu tenho 10y. Eu já tenho 10. Para chegar a y, falta quem? O próprio y, certo? Porque se a gente for fazer a volta, volta para lá. 10 vezes x, 10x. Mais 10 vezes y, 10y, certo? Aqui, o que é que eu tenho em comum entre esses três termos? Eu tenho xy, né? Isso nos três. Mas eu tenho que perceber que eu tenho 3, 6 e 9. Então, eles são múltiplos de quem? De 3, certo? Então, eu tenho que observar isso. O 3, o 6 e o 9 são múltiplos de 3. Então, a gente vai ver. Se eu já tenho 3, para chegar a 9, falta quem? Eu tenho que multiplicar por quem? Por 3. Não, aqui esqueci de colocar os evidências. Eu tenho 3, porque são múltiplos de 3. E o que é que eu tenho de igual nos três termos? O xy. Então, se eu já tenho 3xy, para chegar a 9x ao quadrado, y ao cubo, eu vou precisar de quem? Do 3 para ser 9. Se eu já tenho um x ao quadrado, se eu já tenho um x, falta 1. O y, eu já tenho 1, eu vou precisar de quem? Do 2, né? Para eu ficar com 3y, para ficar com y ao cubo. Mas eu vou ter que multiplicar o 3 por quanto? Para eu chegar a 6? Por 2. Aqui, se eu multiplicar, não precisa botar mais o x, porque eu vou ficar com 2x já. Vou precisar só de quem? Do y, porque se eu fizer a volta 3xy vezes 2y, eu vou ficar com 6xy ao quadrado. Mais, para me chegar a esse termo, eu tenho que multiplicar por quem? Por apenas 1, certo? Isso aqui a gente coloca só quando os termos eles são múltiplos. O que é que eu tenho nos dois termos em comum? Eu tenho A, B. Para me chegar no primeiro, eu vou multiplicar por quanto? Por 1. Menos. Aqui eu tenho A elevado a 2. Só que eu já tenho um A, só precisa de 1. Eu tenho um B elevado ao cubo. Como eu já tenho um B, só falta botar o B ao quadrado. Nesse daqui, o que é que eu tenho em comum? Apenas o x. Se eu já tenho x, para chegar a 2x, eu vou multiplicar por 2. Mais. Se eu já tenho y, o que é que está faltando aqui? O que é que está faltando aqui para eu completar? Fora o x, falta quem? O y. Nesse daqui, o que é que eu tenho em evidência? Eu posso colocar quem? Elevado a 3, não é isso?
Se eu já tenho a elevado a 3 e aqui eu tenho a elevado a 7, falta a elevado a quanto? A 4. Mais, se aqui eu tenho a elevado a 5 e aqui eu tenho a elevado a 3, vai faltar o quê? A elevado a 2. Mais, se aqui eu tenho a elevado a 3 e aqui a 3, então eu vou multiplicar por quem? Por 1, porque vai ficar ele mesmo.